Seja bem-vindo ao Momentos Psi. Eu sou o Alisson Lima, psicólogo e neuropsicólogo, e hoje eu estou aqui para falarmos sobre uma coisa muito importante. Algumas dicas para aliviar a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque você pode controlar ela. Então, se você gosta desse tipo de assunto, de psicologia, de saúde, já se inscreve no meu canal, curte este vídeo e assiste até o fim. Roda a vinheta. A ansiedade é um mal que afeta quase todo mundo. De fato, é um dos transtornos mais populares e um dos que mais adoece pessoas. Então, como lidar e controlar essa ansiedade? Alisson, é possível? É possível lidar com essa ansiedade? É possível controlar ela? Sim, é possível. Claro que nem tudo é tão fácil quanto parece. Aliás, o que eu vou dizer aqui hoje não é nada incrível que você nunca foi capaz de pensar sobre. Eu vou falar sobre coisas que você já sabe, só que a grande questão, a grande dificuldade é conseguir colocar isso em prática, tá bom? Então, a primeira dica que eu vou dar para você logo de cara é que você busque organizar uma rotina para o seu dia a dia. Um dos principais vilões da ansiedade é justamente a sensação de você não ter controle sobre o que está acontecendo ao seu redor, sobre eu não sei o que eu tenho que fazer, se eu tenho que lavar a louça, se eu tenho que fazer um relatório para o meu chefe ou se eu tenho que assistir Netflix. Por isso, montar um cronograma sobre as coisas que você tem que fazer e colocar em ordem de prioridade pode te ajudar muito a lidar com a sua ansiedade. Quando temos muitas coisas para fazer, conforme aquele desespero de não saber direito o que eu tenho que fazer, a ansiedade ela vai aumentando. Então, ir contra isso é combatê-la. Ao mesmo tempo, pare um pouco do seu tempo para tentar se conhecer um pouco mais. O autoconhecimento, ela pode te permitir que você tenha um controle maior das suas ansiedades. Parar para entender um pensamento, parar para entender um sentimento, uma sensação. Por que tal evento está causando ansiedade tão intensa na minha vida? Por que eu não consigo falar em público e quando eu estou ali eu travo e não consigo lidar com isso? Parar para refletir também. Nós temos o hábito de viver a experiência, de agir compulsivamente, de intensamente estar ali, mas emocionalmente nós não estamos ali. Nós vivemos as emoções, elas vêm com toda a intensidade que ela costuma vir e nós nunca paramos para pensar sobre ela e qual é o papel dela na nossa vida. Então pare para pensar um pouquinho sobre o sentido das coisas na sua vida, sobre o sentido da sua ansiedade. Refletir sobre a vida vai te ajudar a ter mais autocontrole, vai ter mais autoconhecimento, vai te ajudar então a lidar um pouquinho melhor com a ansiedade. A próxima dica que eu vou dar, ela é tão básica que parece um absurdo. É uma coisa que nós fazemos constantemente para viver, para sobreviver, inclusive quando estamos dormindo, que é respirar, pessoal. Você que é ansioso, você que sofre de ansiedade, sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes a ansiedade ela vem com tanta força que nós temos a sensação de sufocamento, de falta de ar, de uma coisa apertando nossa garganta. E na verdade é porque a ansiedade ela age também diretamente na nossa respiração. Aprender a respirar direito e aprender a controlar essa respiração é um exercício fundamental para você controlar a sua ansiedade. Tá bom? Outra coisa muito habitual do ansioso é que ele tem pensamentos negativos. Então, desconfie dos seus pensamentos negativos, pensamentos disfuncionais. Sabe aquele pensamento que você está aqui tranquilo, aí de repente vem aquela informação e o seu coração até acelera com medo daquele pensamento? Ai meu Deus, e se eu perder meu emprego amanhã? Como é que eu vou pagar as contas? Ai meu Deus, e se eu dirigir e eu bater o carro, o que vai acontecer? Ai meu Deus, e se eu tiver com câncer? Às vezes, na grande maioria das vezes, esses pensamentos negativos eles só vêm na nossa cabeça para nos desestabilizar. E muitas vezes ele não tem nenhum sentido. Desconfie desses pensamentos disfuncionais, desses pensamentos negativos. Sempre que ele vier, pare, respire e pense se tem sentido, se tem alguma razão daquele pensamento, se é possível, qual é a probabilidade daquilo acontecer. Lute contra esses pensamentos disfuncionais.
certo? Mas não se exija tanto assim. Esta é uma outra dica que eu dou para você. Muitas pessoas ansiosas, inclusive essas pessoas são ansiosas muitas vezes porque elas se cobram demais. Elas cobram a perfeição, uma utopia, uma coisa tão complexa que não é possível de acontecer. E muitas vezes por nos pressionarmos tanto, a ansiedade ela vem e bate com força e intensidade. Para pensar, para refletir sobre: será que eu preciso mesmo de gastar tanta energia nisso daqui para conseguir deixar perfeito do jeito que eu acho que tem que ser? E essa dica também serve para quando você parar para pensar sobre suas questões, sobre suas emoções, sobre seus pensamentos, você não querer encontrar razão em tudo, você não querer encontrar o sentido de tudo. Por que eu pisquei 2 vezes com o olho direito? Não precisa ser assim. Senão você vai se pressionar demais. Outro fator é que você precisa ter muita atenção à sua alimentação. É natural e é cientificamente comprovado que pessoas ansiosas muitas vezes acabam descontando a ansiedade em alimentos. E na maioria das vezes em doces. Por quê? Porque o doce ele estimula a serotonina. Ou serotonina. Porque o doce estimula o trabalho da serotonina. Porque o doce estimula o trabalho do serotonina. Porque o doce estimula a produção do serotonina. Porque o doce estimula a produção da serotonina, que é o hormônio da satisfação. Só que é uma falsa ilusão você aliviar com o doce, porque muitas vezes o problema do ansioso é a própria comida. Ele fica ansioso porque ele está comendo demais, e aí ele come para aliviar a ansiedade, ele fica mais ansioso. Por mais que o doce, cientificamente, ele produz esse hormônio, existem outros alimentos mais saudáveis que também produzem. Por exemplo, peixes ricos em ômega 3. É um excelente produtor de serotonina e é muito mais saudável do que doce. Atividades físicas também é um excelente componente no controle da ansiedade. Faça exercício. Encontre um exercício que você sente prazer, seja jogar futebol, correr, fazer natação, judô, ir para academia. Faça alguma atividade, porque quando você faz uma atividade, você libera a tensão muscular, o seu corpo tende a ficar mais relaxado. É como se fosse uma panela conseguindo botar a pressão dela para fora. O exercício ele é um elemento básico da sua jornada para lidar com a ansiedade. Então, faça exercício. Não é uma alternativa. Faça exercício. E hoje, existem exercícios que você pode fazer dentro de casa também. Então, não é uma desculpa falar que não tem condições por causa da pandemia, por causa do isolamento social. Tão valioso quanto qualquer outra dica que eu dei aqui, encontrar um hobby, algo que você gosta de fazer, é fundamental. Mas não venha me falar que as obrigações do seu dia a dia é um hobby. Porque um hobby nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por prazer, por puro, livre e espontâneo prazer. E você faz quando você quer, se você quiser. Não tem a necessidade de fazer aquilo. Mas agora eu vou interromper um pouquinho aqui, porque eu quero só mostrar um número para vocês. Rápido. Hoje, 72% das pessoas que assistem meus vídeos, e são muitas pessoas, elas não são inscritas no meu canal. Então, se você não é inscrito, vai lá, clica ali no inscrever-se, ativa o sininho. É de graça, não vai te cobrar nada e você vai estar me motivando a trazer mais conteúdos que pode te ajudar, pode ajudar pessoas que precisam dessas informações. Agora, voltando. Outra coisa importante, pessoal, que assim, eu sei que muitas vezes é difícil de praticar, mas é necessário. Meditação. Praticar meditação é um exercício fundamental para o ansioso. Mas para quem não é ansioso e quer entender como que é a mente de um ansioso, é basicamente um turbilhão de emoções dentro de mim. Lá vai eu cantar Paula Fernandes. Não, brincadeira. Vamos lá. Dentro da cabeça do ansioso é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é tanto barulho, é tanto movimento, é tanto pensamento, que é raro às vezes que ele consegue não pensar em nada. E aí você coloca um ansioso para fazer meditação, ele se sente muito frustrado, porque se ele consegue 30 segundos, ele já é um sucesso. Ei, consegui. E realmente é um sucesso. Pensa comigo. Quando você vai para academia, você não sai de lá na primeira semana já um maromba. Você tem que se esforçar, começar de uma forma leve, intensificando os exercícios, e conforme a coisa vai acontecendo, você vai criando resistência
para conseguir talvez levantar mais peso, fazer exercícios mais intensos. E com a nossa ansiedade não é diferente. Se esta semana você exercitou a meditação e conseguiu 30 segundos, parabéns! Semana que vem você vai conseguir 1 minuto. Na próxima semana, 1 minuto e meio, 2, que seja. É um exercício, gente. A meditação é controlar a sua mente. E controlar a mente é controlar a sua ansiedade também. Jamais, eu disse, jamais negligencie o seu sono. Muitas vezes o ansioso ele também sofre de insônia. Se bater o sono, cara, não fica ali resistindo porque você está vendo uma cena importante da novela ou do filme ou está jogando videogame, seja lá o que você está fazendo. Vá dormir, porque se essa vontade, esse sono passar, aí você perdeu o timer, aí já era. E dormir é muito importante. Dormir mantém a nossa mente saudável, então ter uma rotina de sono controlada naturalmente vai te ajudar a lidar com a sua ansiedade, ok? E por fim, uma dica tão importante quanto as outras, procure ajuda de um profissional, procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de um psiquiatra, porque você não precisa viver o resto da sua vida sofrendo de ansiedade, gente. Essas foram as dicas sobre como controlar um pouquinho da sua ansiedade. Eu sei, galera, que assim, não é fácil de colocar em prática. Lembra que eu falei que o que eu ia falar para vocês aqui não era nada que vocês já não sabiam, não era nada que, meu Deus do céu, que genial que ele está dizendo aqui. Não, minha intenção não é essa. Mas eu sei, porque eu trabalho com isso, eu sei que essas coisas simples, quanto mais simples, parece que é mais difícil de colocar em prática, sabe? E outro problema do ansioso é que ele quer tudo para ontem, então ele quer fazer tudo isso de uma vez. E não funciona assim. É possível que você lide com a sua ansiedade, mas é um processo lento, é um processo que vai crescendo aos poucos. Domina uma dessas dicas. Depois que você dominar essa dica, vai para outra e mantém essa, até que você junte o conjunto de todas essas dicas e tenha uma vida mais tranquila. Não queira fazer tudo isso do dia para a noite, porque você vai se frustrar. Você vai tentar, vai dar certo, no terceiro dia vai dar errado, você vai se frustrar e vai desistir. Só você é capaz de controlar a sua ansiedade. Mesmo ela sendo patológica e que você precise do auxílio de um medicamento, por exemplo, é importante que você faça esse esforço para controlar. Se você quer uma mudança na sua vida, se você quer que a ansiedade deixe de atordoar e tomar decisões por você na jornada que você trilha, tenha atitude e fale, eu vou fazer por onde, eu vou me esforçar. E se você conseguiu essa motivação, daqui a um tempo, volta aqui, deixa o seu comentário, me fala se você conseguiu. Vai funcionar, vai dar certo, você é capaz. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, se ainda não deixou, demorou já, né? Mas deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, jovem, por favor, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com quem você achar que precisa ouvir essas dicas. É de graça, espero que você consiga aproveitar a oportunidade de entender o que eu estou falando aqui. E eu também sugiro que você assista esse vídeo aqui sobre o que é psicose para você entender um pouquinho, entrar nesse mundo da psicologia que é tão fascinante, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.